Graça e paz, povo de Deus. Vamos dar início a mais um discipulado e vamos começar com oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela Tua graça e verdade e pela ação do Teu Espírito Santo para sermos guiados em toda a verdade e que possamos ser edificados, Deus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Mateus 12, versículo 31 e em Marcos 3, versículo 28, Jesus fala sobre isso. Agora precisamos entender quando isso acontece, ok? Então eu vou ler alguns textos com vocês na Bíblia Sagrada e depois eu vou fazer alguns comentários para que haja entendimento da palavra de Deus. Amém? O primeiro texto que quero ler com vocês está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 31, que diz assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Observe que nesse texto é possível que o Espírito Santo seja resistido. O segundo texto que eu quero ler, para que a gente possa meditar, está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Nesse texto, nós lemos que o Espírito Santo pode ser entristecido. Agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia Sagrada para ler comigo lá no profeta Isaías 63, versículo 10, que diz assim: Mas eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Observe isso. O primeiro texto declara que o Espírito Santo pode ser resistido. O segundo texto declara que o Espírito Santo pode ser entristecido. E no terceiro texto que nós lemos, a palavra de Deus nos mostra que o Espírito Santo pode agora lutar contra nós. Isso é muito radical. Mas quando esse ponto chega, aqui está a blasfêmia contra o Espírito Santo. E está ligada aos três textos que nós lemos. Quando o Espírito Santo é resistido, quando o Espírito Santo é constantemente entristecido, quando o Espírito Santo é constantemente ultrajado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição deliberada e proposital. Aqui está a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, pessoas que o vivem resistindo, pessoas que o vivem entristecendo e pessoas que o ultrajam. Olha só, um exemplo de ultrajar o Espírito Santo é todo o bem que ele nos proporcionou. Fazer com que esse bem que ele nos proporcionou dizer que não era ele. Ou trazer algo que possa trocar a presença do Espírito Santo. Por exemplo, lá no texto que nós não lemos mais, eu queria que você lesse, Mateus 12, 31, Jesus está expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo. E aqueles homens disseram: Jesus expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Observe que o bem que eles estavam recebendo, eles queriam trocar e dizer: não é o Espírito Santo. Então aqui, nesse ponto, se torna algo perigoso para muitas pessoas. Porque existem muitas pessoas que estão chegando a esse ponto das suas vidas, aonde elas estão constantemente resistindo, constantemente entristecendo,
e agora estão dando mais louvor a outras coisas do que ao Espírito Santo que tem proporcionado para elas o bem para as suas vidas. Tome cuidado com isso, porque Deus tem misericórdia. No entanto, Jesus declarou que esse pecado ele ecoa para a eternidade. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos pela Tua graça e verdade e pela unção do Teu Espírito Santo, para sermos guiados em toda a verdade e que possamos ser edificados, Deus, pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.